Gente, eu tô vendo que algumas pessoas estão com dificuldade de como é que a gente faz o conceito, né, dessa questão da atividade 6, que é em relação à orientação do celular. Vamos imaginar que aqui eu tenho um celular e os sensores têm a direção Y e a direção X. Essas direções serão proporcionais à componente do campo gravitacional na direção X e na direção Y. Vamos agora imaginar que o celular está em pé. O que vai caracterizar que o celular está na vertical? A componente do campo gravitacional em Y será maior do que a componente gravitacional em X. Então aqui eu fiz uma tabelinha com todas as possíveis configurações do celular. Então eu tenho para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Certo? Eu sei que se o meu celular está na vertical, a componente em Y do campo gravitacional será maior do que a componente em X. Então, ó, em ambas as situações aqui, na situação superior, eu tenho Vy maior do que Vx em módulo. E também na situação inferior, eu tenho Vy maior do que Vx, também em módulo. Eu sei que essas duas situações vão fazer com que o meu celular esteja na vertical. Só que o que acontece? Se o meu celular está na vertical em pé, o campo gravitacional vai estar apontando para baixo, né? O que significa que a componente em Vy será negativa. Então eu sei que meu módulo de Vy é maior que Vx, mas Vy é negativo. Agora imagine que eu pego esse celular aqui e giro ele 180 graus. Então, o meu campo gravitacional agora está apontando nessa direção aqui para baixo, certo? Então meu Vy agora é positivo. O que significa que aqui, ó, meu componente Vy será maior do que zero. Então com isso a gente consegue diferenciar qual é a situação superior e qual é a situação inferior. Beleza. O que acontece se eu rotaciono? Vamos supor que eu rotacionei o meu celular nessa direção aqui, certo? Então eu rotacionei o meu celular nessa direção e agora a minha tela tem que estar apontando para o lado de cá. Esse lado aqui é o lado esquerdo da tela do celular. Para onde está meu campo gravitacional? Meu campo gravitacional está nesta direção. Isso significa que a componente em Vx é maior do que Vy e ela é positiva. Então é esse caso que vocês estão vendo aqui, ó. Para a esquerda eu tenho meu Vy maior do que Vx e a minha componente em Vx é positiva. Se eu pego meu celular e giro para o outro lado, se eu giro nesse sentido, o meu campo gravitacional está apontando nessa direção. O que significa que o meu componente Vx é maior do que Vy, porém esta componente agora vai ser negativa. É isso que está aqui, ó. O meu Vy é menor do que Vx, porque a maior parte do campo gravitacional está na direção X, contudo o meu Vx é negativo. Então qual que é a lógica que eu tenho que fazer? Ó, daqui dá para ver a lógica inteira. Primeiro eu preciso comparar os módulos de Vx e de Vy. Se o módulo de Vy for maior, eu sei que o meu dispositivo estará ou na configuração vertical direita ou na configuração vertical inversa. Certo? Se eu sei que ele está na posição vertical, então eu comparo quem é o módulo de Vy, ok? Se Vy for menor, então nesse caso eu preciso observar Vx. Tá certo? Eu sei que tem muita gente que está tendo dificuldade em fazer isso via circuito. Então eu vou abrir a seguinte exceção para essa atividade aqui. Eu vou deixar que vocês escrevam um script disso aqui, certo? Na linguagem que você preferir. Então, dados os módulos de Vy e Vx, os módulos não, né? Dados os valores de Vy e Vx, eu quero que vocês façam isso em algoritmo e não mais em circuito. Eu acho que assim vai ser melhor, tá bom? Beleza, pessoal? Valeu, boa sorte.